Hoje vamos falar de um tema super importante para quem treina pesado e busca resultado no bodybuilding. Sim, eu estou falando do teste ergométrico. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar por que esse exame é tão importante para o atleta de fisiculturismo e quais são os problemas que eles podem nos mostrar que estão ainda ocultos no fisiculturista. Se você não me conhece, meu nome é João Diniz, eu sou médico, sou residente de medicina esportiva pela USP, que é o maior programa de residência médica da América Latina. Eu também sou atleta de fisiculturismo clássico pela IFBB. Então, decidi falar desse tema porque neste mês de outubro eu estou rodando no estágio do INCOR. O INCOR é o Instituto do Coração, que é o maior hospital que trata problemas cardíacos também da América Latina. E eu decidi falar do teste ergométrico porque é um exame relativamente simples, mas que dá muitas informações. E eu falei um pouco dele lá no meu Instagram, se você quiser me acompanhar, @doutor.joaodiniz. Eu fiz um resumo bem breve e, claro, para vocês que me assistem no YouTube, eu sempre trago um conteúdo mais aprofundado. O teste ergométrico, para quem não conhece, você chega para fazer o exame, você é colocado eletrodos na região do tórax para a gente monitorar como está o seu coração, questão de batimentos, arritmias, ver o estudo eletrocardiográfico do seu coração. Você vai ser posto na esteira, na bicicleta ou no cicloergômetro de braço para você fazer o esforço. Então, o teste ergométrico, o teste da esteira, é um teste de esforço. E o que vai ser importante nesse teste de esforço? A gente avaliar função eletrocardiográfica do coração durante o esforço, pressão arterial durante o esforço e frequência cardíaca durante o esforço. São 3 parâmetros, junto também com a capacidade funcional, que a gente vai chamar de METs, que vão dar um certo prognóstico de saúde cardiovascular. Então esse exame, por mais que ele seja simples, ele tem o intuito de detectar problemas que estão ali ocultos. Lembra que eu falei do EcoStrain, que ele fazia uma avaliação cardíaca precoce, fazia avaliação do strain cardíaco pela técnica do Speckle Tracking, detectava problemas precoces no fisiculturista que utilizava esteroide? O teste ergométrico, principalmente o teste ergospirométrico, que eu vou deixar para um outro vídeo, que ele é um pouco mais complexo, mas o teste ergométrico ele pode detectar problemas que, ou sintomas que a pessoa já está sentindo, ou mesmo que a pessoa esteja assintomática, o atleta esteja assintomático sem ter nenhuma queixa, ainda assim esse exame é importante. Por quê? Primeiro vamos falar do ponto que eu citei para vocês, estudo eletrocardiográfico. Quando a gente coloca o atleta para fazer a esteira, para fazer a bike, para fazer o esforço, e esse coração, por exemplo, acelera mais do que devia para a quantidade de esforço, ou aquele coração, durante o esforço, começa a apresentar arritmias, dependendo da arritmia, a gente tem que fazer controle com medicações para evitar que essa arritmia se transforme em um problema mais grave. Por exemplo, o atleta de fisiculturismo que utiliza hormônio, normalmente esse cara, além das alterações cardíacas que a gente vai ver no eco, esse cara também pode ter alterações de artérias, alteração de endotélio, de microvaso. Tudo isso leva a um acúmulo de placa de gordura e algum certo grau de obstrução dessas artérias. Obstrução de artéria, quando a gente fala de coração, artéria coronária, nós estamos falando de um risco aumentado de infarto. Mas que, vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Durante o repouso, vamos supor que aquele coração que tem esse vaso, que tem essa coronária, que está parcialmente entupido. No repouso, o coração está trabalhando, a quantidade de sangue que chega pelaquela artéria, por mais que ela esteja entupida, é adequada, porque ele está em repouso, está tranquilo. Agora, quando a gente submete esse cara ao esforço, a quantidade de sangue que chega passa a não ser suficiente. Porque, por mais que a artéria dilate, aquela placa de ateroma ela vai impedir que o fluxo para o coração, para aquele músculo que está em trabalho, aumente. E isso a gente vai conseguir ver no traçado do eletrocardiográfico, que pode ser através de um infra do segmento ST ou um supra do segmento ST. Então são marcadores indiretos, ou na verdade marcadores diretos de isquemia, que nos indicariam fazer outros exames mais complexos para confirmar se realmente tem ou não essa placa de ateroma e tratar sempre que for necessário. O atleta de fisiculturismo classicamente tem isso porque o uso de hormônios nós sabemos que leva à alteração do perfil lipídico.
Nós sabemos que o cara que normalmente usa hormônios também usa outros estimulantes. Isso por si só aumenta a pressão arterial, que aumenta a agressão do vaso, que favorece placa de ateroma. O colesterol alterado também favorece placa de ateroma. Tudo isso pode estar em uma pessoa assintomática. Então, a artéria coronária de um fisiculturista pode estar parcialmente obstruída e ainda assim ele não sentir nada. E ainda assim ele não sentir dor no peito. Ainda assim ele não sentir formigamento no braço, sudorese, sintomas clássicos do infarto. Pode. E esse teste ergométrico, como ele vai forçar o coração, ele vai possibilitar que a gente detecte esse problema de uma forma precoce e possa intervir, seja através de medicação, seja através de exames mais invasivos, como o cateterismo. Tudo vai depender do que aparecer no exame. Se aparecer alguma arritmia grave, a gente também vai precisar definir o que vai ser feito naquela arritmia. Isso a gente consegue ver com o estudo eletrocardiográfico. Outro ponto importante, frequência cardíaca. Nós esperamos que, durante o esforço, com o aumento da demanda metabólica, com o aumento do sistema adrenérgico, a frequência cardíaca ela vai subindo. De uma certa forma, até linear que ela vai subindo. O que nós podemos perceber? Se essa frequência cardíaca sobe muito rápido, nós temos que diferenciar se é um problema do coração, alguma arritmia que está acelerando essa frequência cardíaca, ou se é um descondicionamento. Porque a pessoa que não é condicionada, ela também aumenta muito a frequência cardíaca, mesmo com baixas taxas de trabalho. Então, se chega um fisiculturista para fazer um teste ergométrico, começa a fazer o exame, a frequência cardíaca sobe muito, e esse cara não está apresentando nenhuma arritmia ali na tela do computador, no estudo eletrocardiográfico, o que eu vou pensar? O cardio que esse cara está fazendo é insuficiente. Ele não está gerando adaptações cardiorrespiratórias. Eu preciso otimizar esse cardio, porque um cardio muito fofo, além de não gerar essas adaptações necessárias para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, também não tem um benefício para a saúde tão grande. Nós sabemos que o exercício moderado e alta intensidade pro aeróbico seria os melhores pensando em termos de saúde. Então, se um fisiculturista chega para mim descondicionado, eu consigo ver isso no exame do teste ergométrico, por mais que ele fale que não seja, eu consigo detectar isso no exame e consigo orientar também com relação à quantidade de cardio que ele tem que fazer e na frequência cardíaca que ele tem que fazer. O teste ergospirométrico, que eu vou falar em outro vídeo, ele é um pouco mais complexo, mas ele consegue determinar melhor essas zonas do aeróbico, tanto para queima de gordura quanto para ganho de capacidade cardiorrespiratória. E o terceiro e último ponto é a pressão arterial. Então, o cara que vai fazer o teste ergométrico, tá com esfigmo no braço, já vai começar o exame hipertenso, a gente já fica atento. Por mais que o teste ergométrico não seja para dar o diagnóstico de hipertensão, se o cara já começa o exame hipertenso, ou por mais que ele não comece hipertenso, e no teste ergométrico a hipertensão é acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Se ele não começar hipertenso, ou se ele começar hipertenso, mas que durante o esforço essa pressão arterial ela suba muito, principalmente às custas de uma pressão arterial sistólica, isso é um preditor aumentado de hipertensão arterial. Então, se é um cara jovem, que tem pressão normal, vai fazer o teste de esforço, a pressão sobe muito, esse cara tem um risco aumentado de desenvolver hipertensão arterial. Se esse cara vai fazer o teste de esforço e a pressão arterial diastólica que sobe muito, esse cara também tem um risco aumentado de de hipertensão arterial. Se é um cara que já é hipertenso, sabidamente hipertenso, tá tratando a hipertensão, e essa pressão mesmo assim sobe muito, é algo a gente a se pensar de otimizar essa terapia medicamentosa. Por quê? Porque uma pressão sustentada aumentada aumenta o risco de insuficiência cardíaca, infarto, AVC e diminuição do tempo de vida. Então, o teste ergométrico, através do estudo do eletrocardiograma, frequência cardíaca, pressão arterial e equivalente metabólico, consegue dar um suporte muito grande para o médico do esporte para ter noção de como está aquele coração do atleta. Se nós associarmos a espirometria, vira o teste ergospirométrico, que aí eu vou avaliar a questão dos gases, e esses gases também vão nos dar parâmetros de, será que esse descondicionamento que eu falei um pouco atrás é problema do coração, é problema do pulmão, ou é um problema mais periférico? Será que o cara está descondicionado porque a musculatura dele não aguenta, ou será que é porque o coração está insuficiente? A questão da espirometria ela ajuda muito nesses casos, certo? Mas isso fica para um próximo vídeo.
Então, o teste ergométrico, ele, na minha concepção, e segundo a última diretriz também da ergometria de 2024, para atletas, deve ser feito, cara, anualmente. Ainda mais se eu estou falando de um atleta de fisiculturismo que utiliza hormônios, que está submetido a um risco aumentado de pressão arterial, que está submetido a um risco de dislipidemia, alterações de colesterol, e naturalmente esse cara vai estar com risco aumentado de qualquer desfecho cardiovascular que você pensar. Desde uma hipertensão simples a uma insuficiência cardíaca até um infarto agudo do miocárdio. É tanto que vemos muitos atletas, recentemente falando, com problemas cardíacos, histórias de morte súbita no palco, no backstage, durante um exercício, durante uma esteira. Inclusive, atletas famosos tiveram um evento de morte súbita durante a esteira, durante o seu cardio. Será que foi alguma artéria coronária que entupiu e esse cara teve um infarto agudo e faleceu por conta disso? Ou será que era um atleta profissional que já tinha alguma arritmia, que não foi detectada até então, e que por algum gatilho, seja um estimulante, seja um aeróbico mais intenso, desencadeou uma arritmia que levou esse cara à morte súbita? Infelizmente, nesse atleta que eu estou falando em específico, nós nunca iremos saber. Mas o teste ergométrico ele vem como uma forma de trazer essa proteção para o fisiculturista. Nós sabemos que o nosso esporte é doente. E nós sabemos que o nosso esporte utiliza hormônios e o hormônio faz parte do fisiculturismo. Não adianta eu chegar para você que está assistindo, que é atleta, que gosta dos meus conteúdos sobre avaliação cardíaca e falar, cara, você não vai mais poder usar hormônio. Cara, corta o hormônio, zero, isso aí vai te matar, isso é bomba. Você só vai fugir do meu consultório, nunca mais vai voltar, talvez nunca mais procure assistência médica. Eu sei porque existem atletas que vêm conversar comigo, que vêm para minha consulta e já falam, João, eu já tinha desistido de ir para médico, mas, poxa, vendo o seu conteúdo, vendo que você é um cara mais cabeça aberta, vendo que você também é atleta que iria entender a minha dor, eu estou pedindo a sua ajuda, porque eu já não confio mais nos outros médicos. Isso é uma questão que me deixa relativamente triste, porque, na minha concepção, por mais que nós sabemos que o esteroide em dose suprafisiológica traz problemas à saúde, se é uma decisão do paciente, uma decisão do atleta utilizar hormônio, esse atleta sabe os riscos que está correndo e está disposto a pagá-los. Qual a minha função como médico? É julgar, é criticar, é marginalizar esse tipo de cliente? Não. A minha função como médico é orientar. Olha, beleza, você sabe que isso que você está fazendo pode trazer danos? Sei. Você sabe que isso que você está fazendo, esse hormônio que você está utilizando com fisioestético, pode trazer tal problema? Sei. Pronto. Nós vamos precisar fazer a avaliação tal, para detectar se esses problemas já estão aparecendo. É o que nós chamamos de controle de danos. E ultimamente está sendo uma certa demanda no meu consultório, atletas vindo com o objetivo de controle de danos. E eu já estou pegando sim exames alterados. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um teste ergométrico, só para vocês terem uma noção. Essa daqui é a folha inicial, em que a gente vai ter a frequência cardíaca máxima atingida, os equivalentes metabólicos, pressão arterial durante o esforço. Se vocês perceberem, eles colocam uma tabela em que mostra todos aqueles exames que eu falei, ó, pressão arterial, frequência cardíaca, o tempo de esforço, o equivalente metabólico, os métodos que atingiram. E claro, o que é uma das coisas mais importantes do ergométrico? Isso daqui, ó. É a gente avaliar o eletrocardiograma durante o esforço. Isso aqui que eu mostrei para vocês aí em repouso. E depois o paciente vai começar a fazer o esforço e vai mostrar as alterações eletrocardiográficas que podem ou não serem sugestivas de isquemia miocárdica. Isso aqui é interessante, que tanto o médico que faça esse exame, quanto o médico que vai interpretar, entendam o que estão fazendo.
Porque se esse exame for mal feito, pode dar um laudo errado tanto para o médico que vai receber, quanto para o médico que vai interpretar. Porque muita gente pede esse exame, mas não sabe ler um eletrocardiograma. Pede esse exame e quando vem alterado não sabe o que fazer. Então também de nada adianta. É um exame que o médico que faz tem que ser bom e o médico que interpreta também tem que ser bom. O médico que solicitou, ele tem que saber o porquê ele solicitou, tem que saber quando tiver alguma alteração e o que fazer com essa alteração. São 3 pontos que não dá para você não dá para você desconsiderar. Se eu não sei interpretar, se eu vou confiar só no laudo. E se o cara que fez o laudo fez nas pressas, não avaliou direito e deixou passar um infra de ST que gera sugestivo de isquemia? Eu não souber interpretar. Mas eu sei interpretar, vi que tem um sinal sugestivo de isquemia, agora eu faço o quê? Eu começo a medicação, eu vou pedir um exame de imagem, eu vou pedir um outro teste de esforço, vou pedir uma angiotomografia de coronário. O que é que eu vou fazer agora? Isso o médico que solicita o teste ergométrico também tem que saber. Claro que para um vídeo de YouTube já fica algo bem mais complexo, eu acho que esse vídeo já está bem complexo para o público geral, mas você, atleta que está assistindo, você já fez esse tipo de exame? Alguma vez na vida? Quando você fez, você lembra quanto atingiu de equivalente metabólico, o seu MET, sua frequência cardíaca máxima, sua pressão arterial? Conta aqui embaixo, eu gostaria de saber muito o relato de vocês. E se você não fez, cara, me conta aqui embaixo também, só para eu ter uma noção da proporção de pessoas que já fizeram esse exame e das pessoas que não fizeram. Eu acredito que a maioria não tenha feito. Mas esse vídeo é exatamente para mostrar a importância desse exame na avaliação do atleta de fisiculturismo. Lembrando que todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês deixarem aqui embaixo, todos os comentários, as discussões, as críticas que vocês fazem, tudo que vocês deixam aqui embaixo, eu sempre estou lendo, eu sempre estou respondendo, estou ali deixando a minha curtida. E os melhores comentários eu sempre trago em vídeos também. Lembrando que o teste ergométrico, ele é um exame muito bom, mas que se você puder fazer o teste ergospirométrico, que eu vou falar no próximo vídeo, ele é ainda melhor. Então segura um pouquinho quando eu falar do teste ergospirométrico, aí você pensa em fazê-lo. Tamo junto, valeu, falou e fui. Ah, e aí esquecendo de novo, cara, de sempre, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve, tamo junto. Agora sim, valeu, falou e fui. Hashtag eu vivo pelo esporte.